Meus amores, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Então, hoje eu quero fazer uma aula diferente. Por quê? Ai, professora, toda hora que fazer aula diferente. Ah, eu quero. Então, porque amanhã é o dia da consciência negra. Ai, tem muita gente que é contra, fala assim, ai, por que não consciência humana? Então eu quero explicar para vocês o porquê que tem esse dia, por que a gente comemora esse dia. Na verdade, não é um dia de comemoração, é um dia de lembrar que o Brasil foi construído com a força do escravo africano. Então, os negros, eles não são descendentes de escravos, eles são descendentes de africanos que foram escravizados. O que aconteceu? Houve um tempo horrível na história do mundo em que as pessoas eram escravizadas. E eles foram lá na África e acharam que era uma boa ideia escravizar todo aquele povo. O que é um escravo? Escravo é uma pessoa que é obrigada a trabalhar, não importa se ela é criança, se ela é mulher, se ela é jovem, se ela é velho, se ela tem alguma doença, alguma deficiência. Ela é obrigada a trabalhar de graça. E não tem condição adequada de higiene, de comida, não come direito, não dorme direito. Os africanos eram trazidos para cá em navios negreiros. Nossa! Era um lugar horrível. Dizem que metade dos africanos que foram trazidos para cá nos navios já morriam na viagem. Era uma vida muito sofrida, muito. Daí quando chegava aqui no Brasil, eles eram vendidos. E para você ver como era horrível isso, eles olhavam os dentes das pessoas como se olha cavalos, para ver se era uma pessoa saudável, se valia bastante. Então, já começava por aí, né? Ai, que coisa horrível. E assim, eles traziam pessoas que trabalhavam no campo, reis, rainhas, não importava. Eles iam lá e pegavam quem tivesse pela frente. Aqui no Brasil foram mais de 400 anos de escravidão. Então, trouxeram esses africanos tiveram filhos e esses filhos tiveram filhos, toda uma descendência sendo escravo, trabalhando sem ganhar, trabalhando sem direitos. Na verdade, o pior de tudo isso é a desumanização. Tratam a pessoa como se ela não fosse humana. Isso é uma marca na história mundial. E aqui no Brasil mais ainda, porque aqui utilizou muita mão de obra escrava, muita mesmo. E o que aconteceu? Depois de tanto tempo de escravidão, eles resolveram abolir a escravidão, depois de muita luta. Abolir a escravidão é deixar de ter escravos, daí era proibido ter escravos. Só que assim, eles foram jogados na rua. Pessoas que trabalhavam 30, 40, 50, 60 anos numa casa, nessas condições que eu falei, simplesmente foram jogados na rua e sem direito nenhum, sem casa, sem comida, sem trabalho, sem estudo. Que condição que essa pessoa tinha para sobreviver? Então, assim, foi muito difícil para esses negros que foram jogados na rua. E o que aconteceu? Fazem um pouquinho mais de 100 anos que foi abolida a escravidão. Em termos históricos, é pouco tempo, bem pouquinho. Parece bastante, mas é pouco. E assim, os negros ainda não conseguiram recuperar. Por isso que tem tanta desigualdade social. Se você for ver nas favelas do Rio de Janeiro, lá que tinha bastante escravo, a maioria das pessoas são negras. Então, é difícil para quem é negro conseguir trabalho, conseguir ascensão social, por conta de toda essa história que eu falei para vocês, que é uma história que é muito triste e o Brasil ainda não se recuperou dela. Por isso, nesse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um dia que é usado para relembrar essas injustiças, é usado para a gente enaltecer todas as coisas boas que os negros trouxeram para a gente, que os africanos trouxeram, feijoada, capoeira, um monte de coisa legal, o samba. Então a gente usa esse dia para lembrar as coisas boas, valorizar as coisas boas e relembrar as injustiças e lutar por igualdade. Então hoje
Ainda bem, a gente vive num tempo em que escravidão é crime. Não se pode escravizar mais pessoas. Isso aí é desumano. E a gente vive num tempo em que a gente está reparando as injustiças. Por isso que existem cotas raciais. Já ouviram falar? Porque nas universidades tem cotas. Tem, sabe por quê? Justamente por essa história que eu falei. Porque é muito difícil para uma pessoa conseguir estudar, porque ela tem que trabalhar, porque também ela tem que... ela não tem as melhores condições. Então, por isso que a gente tem cota racial, para dar uma chance para essas pessoas, para os negros, para ascender um pouquinho, melhorar um pouquinho de vida, certo? Então, em homenagem a esse dia que eu tô comemorando hoje e amanhã, Pra gente lembrar desse dia, eu vou mandar 2 histórias. Hoje eu vou mandar a história do Mundo no Black Power de Taió, que é uma história de uma menininha bem legal. Eu não sei se eu já mandei pra vocês lá no começo do ano. Se eu mandei, tô mandando de novo, tá? Porque daí agora vocês vão, depois de saberem toda essa história, né? Vocês vão fazer um desenho sobre essa história, o que vocês mais acharam interessante, o que mais marcou. E vão me mandar um áudio dizendo o que vocês acharam dessa história do Dia da Consciência Negra. O que vocês acharam? Vocês acham que é justo? Então é isso, é só isso. Eu quero que vocês interpretem, pensem, sejam cidadãos maravilhosos, que contribuam para esse país ser melhor, para a gente ter mais justiça social, para a gente não ter tanta desigualdade. E são vocês que vão fazer esse país maravilhoso, tá bom? Eu acredito em vocês, nossa, acredito demais, tá bom? Então, um beijo. Não esqueçam de me mandar o áudio. Eu quero ouvir todo mundo, tá bom? Beijinho, até amanhã.